Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração. Eu convido o pastor Atos para orar, para iniciar. Senhor Deus, na tua presença, Pai, nós queremos te agradecer por todas as tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te pedir nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós que estamos aqui, aqueles que ainda não chegaram também. Que o Senhor seja magnificado, ó Pai, sobre todas as coisas e aceite esse culto nosso, ó Pai, com os nossos corações diante do Senhor. Quebranta nossos corações, transforma, molda-nos, ó Pai, à tua imagem. É isso que nós queremos e em nome do Senhor Jesus e te pedimos. Amém. Amém. Irmãos, vamos começar cantando Contempla a Deus. Amém.
pé, vamos fazer a leitura bíblica responsiva. Jeremias 1, 4 a 10. Está sendo projetado para que todos possam ler da mesma forma. Eu vou ler o primeiro versículo e depois a igreja segue me ajudando. Assim diz a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da maga te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, farás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, nesses dias sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos cantar o cântico do mês, Andar no Espírito. Primeira referência, depois o versículo e novamente a referência. Aqueles que puderem ficar em pé, para a gente ler a palavra do Senhor. Vamos lá todos juntos? Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para
Pode se assentar. Vamos cantar agora Tal Qual Estou, cantor cristão 266. Vamos aos avisos dessa noite. Segunda-feira, aula de música às 19 horas. Quarta-feira, culto de oração às 19h30. Domingo de manhã, EBD às 9 horas. Temos encontro de homens em Guaíra, dia 15 de novembro, às 8 horas. O preletor é o pastor Cleito Maciel. R$50 por pessoas. Aqueles que tiverem interesse, entre em contato com o pastor Jamil ou o pastor Atos, referente a transporte. Também temos o retiro dos jovens, no local da Chácara do Seu Lu, saída da igreja às 7 horas da manhã, dia 15 e 16 de novembro, R$70 por pessoa. Aqueles jovens que não estão trabalhando, estão sem condições, que quiserem participar, procure o pastor Atos, que ele pode dar maiores informações àqueles que têm interesse de também estar participando. Também teremos a cantata de Natal, dia 15 do 12, cantata das crianças, e dia 22 do 12, a cantata dos jovens e adultos, ambos os dias às 19h30. Aqueles que puderem, venham para prestigiar. Vai ser bênção nessa igreja, em nome de Jesus. Irmãos, também tem Confra Jovens. O tema é o Namoro Cristão. O local vai ser na Igreja Batista Fundamental em Catalão, dia 30 de novembro, às 8 horas, R$40 por pessoa. Referente ao transporte, já acertou já com relação ao ônibus, são 6 vagas, então as vagas praticamente já estão todas preenchidas, mas quem quiser ir me fala primeiro para eu poder ajustar lá, porque a gente vai com um carro também, então vai ser o ônibus e mais um carro. Então o transporte tem 6 lugares no ônibus. Aqueles que tiverem interesse em entrar em contato com o pastor Atos. Irmãos, vamos cantar agora Felicidade no Serviço, cantor cristão 410. Serviço
irmãos, chegou o momento dos dízimos e ofertas. Aqueles que vieram preparados, fiquem à vontade para fazer o depósito no gasofilácio. Temos lá na entrada da igreja o painel com o QR Code, para aqueles que têm mais uso, facilidade com o mundo virtual. A palavra de Deus, em Mateus 6, versículo 33, diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos cantar Terra Feliz, cantor cristão 508. Pelos dízimos e ofertas. Ó Senhor Deus, tu és grandioso, maravilhoso, Pai do céu. Obrigado, Pai, por mais um dia de pela proteção, por cuidar de cada um de nós. Obrigado pela tua palavra, pelos ensinos. Abençoe, Senhor, o dia de oferta para a tua obra. Respeitar, entregamos tudo de coração. O Senhor faça com que não seja usado a tua obra, e que através desse dia de oferta a gente consiga atingir mais almas e venha a servir o Senhor. Ó Pai, agradecemos a oportunidade de servir o Senhor por nossos dias de oferta. Muito feliz e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos um especial agora do Pastor Atos. Boa noite, irmãos. Gostaria só de dar um pequeno testemunho. Foi o que me motivou a cantar essa música hoje à noite. Alguns irmãos já sabem, os outros vão saber agora. Na segunda-feira, nós tivemos uma surpresa lá em casa. A nossa filha mais velha, a Tatá, ela conversou com a gente na hora do almoço. E não partiu da gente, partiu dela. E ela perguntou sobre a questão da salvação, da forma dela, né, com as palavras dela. Perguntou sobre a questão de como ir para o céu e sobre quem vai para o céu. E a gente pôde explicar então o plano da salvação. Naquele momento, ela fez uma profissão de fé e disse que queria entregar sua vida a Cristo. Então, assim, é uma alegria para nós, né? Nós temos orado bastante pelas nossas filhas, temos ensinado. Então,
gostaria de dar esse testemunho para os irmãos e fiquem orando por ela, para que ela possa estar crescendo e a gente possa estar confirmando, né, a fé dela, tá bom? E ao mesmo tempo, essa música que eu vou cantar é uma música que fala assim, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, virão pessoas a confessar o nome de Cristo, né, e irão louvar o Senhor. Então, foi uma grande alegria para nós, e eu creio que para todas as pessoas do mundo que já confessaram a Cristo como Salvador. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu convido o pastor Jamil para a mensagem da noite. Quer só sair? Quem vai sair?
bem, irmãos. Vamos abrir então nossas Bíblias para Romanos, capítulo 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Convido que aqueles que encontrarem fiquem de pé para a gente fazer a leitura. Romanos 8, 28 a 30. Muito bem, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos compreender a palavra do Senhor e colocar em prática, Senhor, que essas verdades dessa passagem realmente tornem-se bastante prática nas nossas vidas e possamos realmente fazer a vontade do Senhor. Eu te louvo, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar? Muito bem. Irmãos, nós vamos hoje concluir o versículo 28 e nós vamos estar fazendo aplicações. Na verdade, nós já concluímos já a exposição, tudo que tinha de expor nesse versículo nós já expomos. Agora nós vamos fazer as aplicações. Vamos tirar algumas deduções e fazer essas aplicações. Ao longo do estudo nós já viemos fazendo essas aplicações, fazendo essas deduções, mas agora nós vamos estar juntando tudo num só lugar para a gente poder entender por que eu preciso saber o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que isso é importante? Então, essa é muito importante. Então, antes de responder essa pergunta, eu devo salientar que muitos de nós temos a tendência de separar o homem e fazer nossas aplicações apenas no intelecto. Ou seja, nós compreendemos, gostamos. Como é que foi o culto hoje? Foi muito bom, aprendi bastante, foi muito legal. Tá, mas e daí? O que você aprendeu no sentido que isso vai mudar a sua vida? O que isso vai transformar aquele culto, a pregação? Como que ela foi importante para você em relação à sua vida? Então, todas as vezes que nós estudamos a palavra de Deus, quer seja em nossa casa, quer seja em um culto, numa pregação, eu preciso fazer essas perguntas práticas para saber realmente como que ela vai aplicar na minha vida. Caso contrário, fica apenas um conhecimento intelectual e esse não é o objetivo da pregação. Esse não é o objetivo. Nós queremos ver vidas sendo transformadas, queremos ver os crentes mais santos e aqueles que não se converteram se convertendo, aqueles que ainda não têm uma vida de oração possam realmente começar a desenvolver uma vida de oração, aqueles que não leram a palavra ainda começam a ler, aqueles que não têm costume de memorizar versículos começam a memorizar, e assim vai aplicando a palavra de Deus nas suas vidas. Outras vezes nós fazemos apenas uma aplicação à vontade. Então eu vou fazer isso, vou fazer que tá. Mas aí a pessoa que geralmente acredita nisso, ela é uma pessoa muito ativista, né? E ela geralmente menospreza a doutrina, menospreza o conhecimento. Então eu tenho que aprender, eu tenho que realmente entender as Escrituras.
certo? Para aplicar. Eu não vou aplicar as coisas sem saber por que eu vou fazer aquilo. Então eu tenho que realmente não ser só ativista e nem mesmo só intelectualista, certo? Então quando Paulo escreve as Escrituras, ou quando Deus deixou as Escrituras, Ele não deixou para o deleite do nosso intelecto, ou só para que a gente se tornasse um ativista, ou para que a gente apenas fosse bastante emocional, chorasse diante de uma pregação, chorasse diante dos cultos, das músicas. Não, ele quer atingir todas essas áreas. O homem integral. Então, na verdade, seria nossa mente, nossas emoções e nossa vontade. Mas tudo isso aqui nós estamos falando de aplicações da alma. E ainda há, que a Bíblia fala, então, oferecei o vosso corpo a Deus. Quer dizer, o que eu vou fazer com aquilo que eu aprendi, ou que eu senti, que eu aprendi intelectualmente e que eu propus no coração? Eu vou submeter o meu corpo a fazer isso? Estou disposto a submeter a fazer aquilo que eu aprendi? Porque às vezes eu até faço propósito ali. Não, eu vou fazer isso, minha vontade é realmente fazer. Mas eu não chego ao ponto de eu submeter o meu corpo ao sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu não consigo, eu não me disponho, não estou disposto a fazer isso. Porque sem quem está disposto, a palavra de Deus fala que consegue. Porque assim, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É Deus que efetua em vós o querer e o realizar. Então Deus vai te dar o poder, vai te dar o querer para você realizar. Mas você, aquela parte lá, desenvolver a vossa salvação, você tem que estar querendo, certo? Então isso é importante que nós temos que lembrar disso. Então, Deus também quer nos atingir não somente a alma, o corpo, mas também o espírito. Por isso que eu preciso desenvolver atitudes espirituais, preciso desenvolver realmente disciplinas espirituais. Eu tenho que ter alvos espirituais para ter disciplina em algumas coisas importantes. Nós estamos estudando isso de manhã, sobre as disciplinas espirituais, certo? Mas uma das disciplinas importantes que eu devo manter na minha vida é a oração. A outra é a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra, eu preciso estudar a palavra, eu preciso meditar na palavra, preciso memorizar a palavra. Então eu tenho que realmente ter algumas atitudes espirituais e buscar as coisas espirituais, não apenas para buscar conhecimento. Então lembramos disso. Então não é que a pessoa vai estudar teologia e você vai saber tanto teologia que você pode até discutir com o pastor. Não tem valor nenhum você saber mais teologia do que o pastor se você não aplicar. E também não adianta o pastor saber também se ele não aplicar. Certo? Então, é claro que não estou desprezando nada disso. Certo? Isso é muito importante. Então, por isso é importante nós fazermos essas aplicações. Então, aí nós temos que fazer algumas perguntas adequadas. Então, quando a Bíblia fala assim, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Então aqui a resposta está aqui. Para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, mas vamos fazer outra pergunta. Eu posso dizer que eu amo a Deus? Você pode dizer que ama a Deus? Quem pode dizer que ama a Deus? A promessa aqui não diz para aqueles que creem em Jesus. A promessa que está falando para aqueles que amam a Deus. Por que não falou para aqueles que creem em Jesus? Se nós formos olhar, as Escrituras falam que até o diabo crê em Deus e treme. Muitos homens não tremem diante do Senhor, não têm temor de Deus. Muitos que se dizem crentes, que professam crer no Senhor Jesus Cristo, não têm temor de Deus. Não têm temor a ponto de evitar o pecado. Então essas pessoas amam a Deus?
mesmo que professa, mesmo que diz que crê no Senhor Jesus? Essa verdade aqui de que aos que amam a Deus, veja que também essa promessa é feita da mesma forma, com as mesmas palavras, lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Lá diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é para aqueles que diz que crê nele, aqueles que o amam. Porque Paulo usa esse termo, então, aqueles que o amam. Então isso é importante. Por que ele vai usar isso? Por que ele usou esse termo e não usou aqueles que creem? Então, mas é importante. Então nós vamos estar salientando algumas coisas para a gente fazer essa diferença bem clara e fazer as aplicações bem objetivas. Primeira coisa que eu creio que ele coloca aqui, usa a expressão para aqueles que o amam, é para deixar claro o contraste entre o cristão e o não cristão. Então, como ele faz lá no versículo 7 de Romanos 8, ele fala o seguinte: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, a pessoa que só está inclinando-se para as coisas da carne, só está cogitando as coisas da carne, aqui está dizendo que essa pessoa está em inimizade contra Deus. E aqui a gente tem que entender o seguinte: quando a Bíblia fala de inimizade contra Deus, lá em Romanos capítulo 5, ele fala assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Para eu ter paz com Deus, então para acabar com a inimizade, eu preciso ser justificado. E ele vai estar falando aqui da justificação. Ele já falou muitas vezes aqui no Romanos, mas ele vai estar novamente falando: aqueles que chamou, a isso também justificou. Então a pergunta é para realmente, quando ele usa a expressão para aqueles que amam a Deus, ele quer diferenciar o verdadeiro cristão, não é o que professa, mas é o verdadeiro cristão do não cristão. Então uma característica do cristão é que ele ama a Deus. Se você não ama a Deus, você não pode dizer que é um cristão. O cristão ama a Deus. Então, ser cristão não é mera aceitação intelectual, não é mera profissão de fé. O contraste é: você ama a Deus ou você está em inimizade contra Deus? Ou você ama a Deus ou você odeia a Deus? Ninguém jamais teria a ousadia, talvez, alguém teria coragem sim, mas diria coragem assim: mas eu odeio a Deus. Então ele fala assim: não, mas eu não odeio, eu não faço isso, mas eu não odeio. Mas olha, a Bíblia faz esse contraste muito bem. Se você realmente não ama a Deus, você o odeia, certo? Você está em inimizade. Ou seja, você ainda não foi justificado, porque aquele que ele justificou tem paz com Deus. E ele reconcilia, ele é reconciliado com Deus. Então aí você tem que pensar: você já ama a Deus? Então aqui nós temos um contraste entre o homem natural, que não aceita e não entende as coisas de Deus, e o homem espiritual. Então o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque elas são loucura. Então o homem que não ama a Deus é o chamado aqui de homem natural. Ele não é espiritual, ele é natural. É o homem que está na natureza, com a sua natureza adâmica. Ele não entende as coisas espirituais e não aceita. Às vezes ele pode até entender intelectualmente, mas ele não aceita, ele não quer para ele. Ele não quer para a vida dele. Para outros pode ser que seja bom, mas ele não quer para a vida dele.
essa pessoa não quer para a vida dela. Ela não quer porque ela não ama a Deus. E ela vive uma vida de inimizade contra Deus. Então, ser cristão é mais do que ter fé. O diabo crê em Deus e treme. E muitos homens não tremem. Você pode professar que crê em Deus e continuar não sendo um cristão. Então, o que faz você um cristão não é que você um dia fez uma decisão. Não é que se você ama a Deus hoje, você ama a Deus, você continua amando a Deus. Estou dizendo que você é perfeito, eu sou perfeito no amor a Deus. Todos nós somos imperfeitos em relação ao amor a Deus. Mas a pergunta é essa: você ama? Eu amo a Deus? Então eu posso responder positivamente que eu amo a Deus? Essa foi a pergunta que Jesus fez para Pedro, quando ele quis realmente restaurar. Ele não falou: Pedro, você crê em mim? Pedro cria nele, porque ele via ele viu ele, sabe que é ele. Ele viu que ele morreu, que ele ressuscitou, ele chegou a confessar que ele era o Cristo, ele cria. Mas ali no final, ele realmente era justificado e tal. Então, mas Deus queria realmente desafiar ele ali em relação se ele o amava. Tu me amas? Pedro não teve coragem de falar que o amava, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Ele não usou a mesma palavra que Jesus usou. O Senhor sabe que eu te amo. Mas ele não usou aquela mesma palavra a ponto de se sacrificar. Ele teve medo. E Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? E finalmente Pedro fala assim: o Senhor sabe todas as coisas. Quer dizer, o Senhor sabe que eu te neguei, mas o Senhor sabe que eu te amo. Quer dizer, muitas vezes nós, como cristãos, podemos até negar. Quando eu falo negar, não é falar assim: Jesus é anátema, de forma nenhuma. Negar é quando eu faço algo que desonra a Deus, quando eu cometo algum pecado que desonra a Deus. Todo pecado desonra a Deus. Aí a gente fica naquela: mas será que eu amo a Deus? Não, isso. Mas é importante que eu entenda o desafio que Deus fez para Pedro. Então foi o quê? Apacenta os meus cordeirinhos. Vai, fala de Jesus. Você vai pregar a palavra. E Pedro, logo depois do Pentecostes, quando ele foi finalmente restaurado e recebeu o Espírito Santo, ali ele realmente estava disposto realmente a dar a sua vida. Ele tornou-se um outro homem, um homem cheio do Espírito Santo. Então o teste fundamental é: você ama a Deus? Ser cristão então é mais do que um corpo de doutrinas também. Eu creio em todas as doutrinas batistas. Tudo bem, é boa, certo? Mas você ama a Deus? Para que eu tenha... Então essa é uma das coisas importantes. Tem que diferenciar então o crente do incrédulo. Então o segundo ponto é para que eu tenha esperança de que amo a Deus e algumas coisas se pressupõem que existem em nós. Então, olha, eu amo a Deus, então o que deve existir em mim? Certo? Porque na verdade eu não vou amar a Deus do meu jeito. Que alguém fala assim: não, eu amo a Deus do meu jeito. Certo? Do meu jeito, eu sirvo a Deus do meu jeito. Não, você não pode servir a Deus do seu jeito. Geralmente o jeito do homem é relaxado. O homem quer servir a Deus do seu jeito relaxado. Certo? Ele não quer servir de todo o coração. Então o teste aqui é Marcos 12:30. Ela repete também lá em Mateus, mas eu vou ler a passagem de Marcos. O Senhor Jesus, quando foi definir o amor, ele falou assim, e ele está falando, na verdade, não está definindo o amor, ele está falando o que é o mandamento.
certo? Ele resume o mandamento de Deus, aquilo que Deus ordenou para os homens. Todo o mandamento ele resume em 2: amar a Deus e ao próximo. Então, quando ele falou do amor a Deus, ele falou o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Então, você pode observar que aqui estão envolvidos todo o ser humano, todo o homem integral. Está envolvido seu entendimento, suas emoções, sua vontade, está envolvido seu intelecto, seu corpo, tudo, seu espírito. Então o amor, ele é inclusivo, ele inclui tudo, ele é totalitário, é total. É no amor que a nossa profissão de fé é provada. Tiago fala sobre isso. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Quer dizer, você fala que tem fé, mas cadê como é que você pode provar com a sua fé? É pelas obras, é pelas ações, e as ações que você vai fazer por amor, para a glória de Deus, porque você ama a Deus. O amor não se trata meramente de sentimentos, emoções. Muitos pensam que amam a Deus por causa de suas experiências durante o culto, mas isso só não é amor. É importante que você sinta as emoções de estar na presença de Deus, mas o amor é muito mais do que isso, ele é muito mais profundo. O amor também não é só teórico, não existe, amor teórico não existe. O amor é sempre prático. É claro que eu preciso de um embasamento teórico. Eu amo a Deus por quê? Tem que saber por que eu amo a Deus. Porque se eu não tiver embasamento teórico, quando eu for provado, eu vou realmente, talvez até abandonar. Eu não tenho embasamento teórico, eu não estou fundamentado. Então isso é importante. É igual a semente lançada no solo rochoso. A pessoa eu creio em Jesus, tá? Ele creu, passou, cresceu, parecia que era um crente de verdade. E veio as provas, mas ele não tinha um bom embasamento, nem embasamento teórico, nem embasamento, eu creio que ali nem salvo ele era, porque na verdade ele realmente não perseverou. Porque uma das coisas que o crente faz, ele é perseverante, ele persevera. Amar a Deus é ter um real desejo de agradar a Deus e viver para a sua glória. Então, obedecer seus mandamentos e almejar ser semelhante a Cristo. Então, quando eu falo, aqui isso é tão importante, porque amar a Deus é realmente você querer obedecê-lo. Você quer guardar os seus mandamentos. Não é guardar os mandamentos para ser salvo. Você vai guardar os mandamentos, que resume-se no amor a Deus e ao próximo, certo? Porque você já é salvo. E você então, por ser salvo, você ama a Deus. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então aqui está em 1 João, capítulo 2, essa passagem. Então, esse é um teste. Eu amo os mandamentos de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu amo a Deus a ponto de eu realmente querer obedecê-lo, certo? Os mandamentos é tudo aquilo que Ele ordenou, e os princípios da palavra de Deus é muito maior, porque muitas vezes eu vou obedecer não só os mandamentos, mas também os princípios da palavra de Deus. Não sei se vocês entendem a diferença entre mandamento e princípio. No mandamento você não tem opção,
não matarás, não cobiçarás, você não pode fazer isso. Não tem nada que você vai... Então não tem nada que você vai dizer ou justificar para você quebrar um mandamento, certo? Nada pode justificar isso. Mas um princípio é algo que eu vou subentender de alguma coisa. Por exemplo, o princípio do amor. Muitas coisas às vezes eu faço por amor e não é proibido. Paulo dá o exemplo de comer carne sacrificada aos ídolos. Então, quando Paulo dá o exemplo de carne sacrificada aos ídolos, hoje nós não temos isso no sentido de como era, né? Hoje ninguém ousa comer uma carne sacrificada ao ídolo, mas naquele tempo a carne era limpinha, certo? As pessoas comiam. E Paulo falou assim: olha, não tem nada, o ídolo não é nada, você pode comer a carne. Mas, se você vai trazer escândalo para um irmão, você deixa de comer, para você não trazer escândalo para uma mente mais fraca, que já está acostumada com o ídolo lá e acha que está errado. Então, você tem um entendimento, você acha que está tudo bem, mas você vai dizer: eu não vou comer, certo? E esse princípio, então, quando ele estabelece um princípio, esse princípio serve para várias coisas. O bom do princípio é que tem aplicações em várias coisas. Não é só em comer carne, deixar de comer carne. Você vai aplicar esse princípio em várias coisas da sua vida. À medida que vai aparecendo, você vai assim: ó, convém eu fazer isso? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então, uma das coisas que você vai perguntar se convém eu vou trazer escândalo para alguém, mesmo que é lícito, certo? Então, esse princípio do amor continua. Mas tem outros princípios, mas esse não é o nosso objetivo hoje. Então, agora nós temos o segundo teste. Qual que é a nossa reação na adversidade? Lembra que ele está falando aqui, o contexto está falando aqui de tribulações, de angústias que a pessoa está vivendo? Daí, dentro desse contexto, ele fala assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é a minha reação na adversidade? Nas provações, nas dificuldades da vida? Então, como eu citei antes a parábola do semeador, então essa aqui é aquela pessoa que não tem raiz suficiente para aguentar uma provação. Ele simplesmente nega o Senhor Jesus Cristo porque a sua fé não era profunda, era apenas uma fé intelectual, era apenas uma fé emocional. Ele não chegou a amar a Deus. Então eu tenho que estar embasado intelectualmente, eu tenho que sentir verdadeiro amor e assim agir pelo amor e com amor. Então, muitos dão as costas para o Evangelho quando enfrentam provações. Outro exemplo disso é a atitude de Jó. Jó não conhecia a conversa que Deus teve com Satanás a seu respeito, certo? Nós não conhecemos os bastidores de Deus. Por que Deus está permitindo tal e tais provações na sua vida? Talvez nós não conseguimos responder essas perguntas, mas saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e saber que eu amo a Deus, isso é muito importante para eu perseverar, para eu não desistir, certo? A minha fé, ela está firmada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós não entendemos o porquê Deus está permitindo. Algumas coisas ele revelou, por exemplo, ele revelou aqui que Satanás foi tentar ele e teve a permissão de Deus, precisou da permissão de Deus. A mesma coisa, nós precisamos da permissão de Deus. Isso é muito importante. Se eu preciso da permissão de Deus, se ele precisa da permissão de Deus, então se eu estou sendo provado,
Então eu estou falando assim, olha, Satanás está fazendo isso, mas eu sei que o Senhor permitiu. Então o Senhor tem um propósito. Eu não entendo qual que é o propósito, mas o Senhor permitiu. Isso é fundamental. Nada acontece sem Deus permitir. Então muita gente fala assim, Satanás quer me destruir, Satanás tem... Ora a Deus, confia em Deus, porque Ele é soberano sobre Satanás. Certo? Ele está acima dele. Ele nada pode fazer se Deus não deixar, se Deus não permitir. Então, mas Jó não conhecia esses bastidores ali da conversa de Deus com o diabo. E Deus então permite provas, mas ele simplesmente limita ele. A primeira provação fala assim, tudo bem, você pode tocar em tudo que ele tem, mas não toca nele. Então ele foi cruel. Se ele tiver a permissão, e olha, lembra, você está sempre vivendo debaixo da graça de Deus? Se Deus tivesse essa permissão, pode tocar em tudo que você tem, você perderia todos os seus bens e perderia todos os seus filhos, porque é considerado bens também. Você suportaria uma provação igual suportou Jó? Ou você blasfemaria contra Deus? Entende? A prova dele não foi facílima, não, foi terrível, certo? A mulher dele não teve a mesma força, mas nesse momento ela também não falou nada. Mas quando chegou a segunda prova e Satanás não satisfeito, porque aqui os bastidores falam assim, Deus chegou elogiando Jó para Satanás. Viste meu servo Jó? Ele é fiel em tudo, tá? Os seus filhos fazem as festas deles lá, mas ele depois vai lá e ora por eles, vai lá e oferece sacrifício. Ele está lá sempre em oração, está buscando. Ele não sabe o que seus filhos estão fazendo de errado, mas ele vai lá e está orando, está pedindo misericórdia para Deus, está vigiando pelos seus filhos. É mais ou menos isso que Jó está fazendo, certo? Aí, isso valeu a pena, porque quando você vai ver o resultado disso tudo lá no final, você vai ver que Deus dá o dobro de tudo que ele tinha, menos os filhos, ele dá a mesma quantidade. Porque eu creio que os filhos de Jó eram salvos. Porque os salvos você não os perde, certo? Mesmo que eles vão partir para a glória, eles são de Deus, ok? Então essa provação dele foi muito grande. Mas Satanás, não se dando por satisfeito, permite, pede permissão, na verdade, pede permissão para que Deus toque nele. Deixa que eu toque nele, deixa que eu toque na saúde dele. Deus permitiu, mas Deus colocou um limite. Se ele não colocasse limite, ele iria tocar na saúde dele, iria matá-lo. Assim, tudo bem, pode tocar na sua saúde, mas não toque na vida dele. Quando você lê o livro de Jó, você vai ver as descrições ali. E Satanás fez mais do que outras coisas, ele atormentava ele de noite. Era terrível as coisas. Então, meus irmãos, a primeira vez que ele foi provado, ele disse, olha, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Na segunda prova, quando ele toca na sua saúde, a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Quando está tudo abençoado, tudo bem na sua vida, você, eu amo a Deus, Deus é maravilhoso, eu amo a Deus. E quando você passa por provas, quando você passa por coisas terríveis e difíceis, você continua amando a Deus ou você blasfema contra Deus? A mulher de Jó teve uma resistência menor. Até certo ponto, as provações também
foi dela, até certo ponto, não, as provações também foi dela, né? Era a esposa dele. As provações foi muito grande para ela, mas não era ela que estava doente. Mas quando viu o estado do marido, pediu para ele blasfemar contra Deus e morrer. O amor de Jó a Deus não era só porque ele era abençoado. Ele falou para ela: nós recebemos o bem e não vamos receber o mal também. Ele se manteve fiel nos momentos de provações. E mais tarde, lá no capítulo 13, ele fala assim: eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Ele falou assim: olha, ele já tinha perdido a esperança de que ia ser curado. Ele achava que aquela enfermidade seria para a morte. Ele tinha perdido a esperança, mas eu vou manter o meu arrependimento, vou manter o meu procedimento. Eu não vou negar a Deus, vou manter o meu procedimento. Isso é perseverança. Aqui está um extremo de alguém ser provado. Nenhum de nós foi provado como Jó. Por mais difícil que seja as suas provações, não menosprezando a provação das pessoas que aqui estão, que a pessoa sabe como é difícil seus problemas, mas não menosprezando a provação de cada um, mas a de Jó, creio que foi maior, certo? Então, e a sua fé foi perseverante. Quando tudo for contra você, você se sentir desesperado, impotente, você seria capaz de amaldiçoar Deus? Você seria capaz de ficar contra Deus? Você seria capaz de blasfemar contra Deus? Por que Deus? Você não tinha direito de fazer isso comigo. Como não tinha direito? A vida é sua. Não, é dele. Ele tem direito de todas as coisas. E se ele permitiu, ele quer te ensinar e quis te provar, para você saber quem é você. Porque às vezes a pessoa está se iludindo, achando que tem uma fé salvadora, e Deus tem um propósito na salvação daquela pessoa ainda. Então Deus prova para a pessoa chegar: não, realmente eu não sou convertido. Aí a pessoa se arrepende e se converte. Deus sempre tem propósitos bons. Terceiro teste: a maior prova de que amamos a Deus é porque Ele nos amou primeiro. Essa passagem fala assim, 1 João 4,19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Veja que isso aqui é uma garantia da minha salvação. Eu amo a Deus, isso me dá a certeza de que Ele me amou primeiro. Eu só amo a Deus porque Ele me amou. Caso contrário, eu odiaria a Deus. Eu estaria ainda em inimizade contra Deus. Eu não teria sido reconciliado com Deus, eu não teria paz com Deus, e muito menos a paz de Deus. Então nós sabemos que Ele nos ama porque Ele nos amou primeiro. A maior prova então do amor é que nós somos amados. Lembra de quando nós falamos da chamada eficaz? Veja o que diz a palavra de Deus aqui. Ora, ele não levou Deus em conta, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Ora, Deus não levou em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens em todo lugar, em toda parte, que se arrependam. Então, ele fala assim: muitos são chamados, poucos escolhidos. A chamada geral é para muitos. Só aqueles que são chamados eficazmente vão responder. Só aqueles que realmente Deus vai chamá-los de forma eficaz e vai responder, Ele vai justificar. A todos são oferecidas as boas novas do Evangelho, e sem exceção. O Evangelho é oferecido a todos e a cada um.
Por que então alguns respondem ao chamado e outros não? Aqueles que não foram chamados e resistiram, não há promessa para eles, porque eles não amam a Deus. O versículo 30 nos ajuda a entender: aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou. Então, que chamada é essa? A chamada eficaz. O versículo 30 diz que só estes é que ele justifica. Romanos 8:1, Paulo fala de uma outra chamada, quando ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então aqui ele tem uma outra chamada, que é o chamado para o ministério. E no caso aqui de Paulo, mais específico, chamado para ser apóstolo. Ele tem uma função diferente que só ele e os outros 12 tiveram, certo? Só eles tiveram. Então eles foram chamados também para ser apóstolo. Então é o mesmo sentido aqui: Deus me chamou para a obra. Então quando Deus te chama para você crer no Senhor Jesus, você vai. Quando Ele te chama para entrar no ministério, você vai também. Porque você ama. Por que eu atendi a chamada? Porque todos aqueles que Deus chamou atendem a chamada. Porque amam a Deus. Caso contrário, Deus fala assim: você vai fazer isso. E, gente, temos que amar a Deus. Porque estamos perseverando na obra de Deus? Porque fomos chamados, temos convicção dessa chamada. Muitos pastores que começam no ministério não perseveram, porque não foram chamados. Não estou falando que não são salvos. Não foram chamados para o ministério, certo? Não foram chamados. Não estou dizendo que todo pastor tem que ter o ministério da igreja, pastoreia essa igreja. Então tem muitas igrejas que tem mais de um pastor, como aqui, graças a Deus, não está o pastor oficial da igreja, mas está aqui fazendo papel pastor, né, pastor? Graças a Deus. Deus chamou. E qualquer um que foi chamado vai fazer bem o trabalho em qualquer lugar que Deus colocar. Certo? Então esse teste é muito importante. 2 Timóteo 1,9: Ele que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então aqui está falando que Ele nos salvou e nos chamou com santa convocação, segundo não as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça de Deus. É a determinação de Deus, é a graça de Deus que Ele me chama. Quarto teste: nós fomos chamados por Deus de forma eficaz. Quando você é o que é pela graça de Deus, é o que diz o versículo. Porque Deus decidiu, mas não porque você escolheu, Deus o chamou. Então é importante dizer: eu decidi sim, eu criei no Senhor Jesus Cristo. Mas por que eu criei? Porque primeiro Ele me amou. Porque primeiro Ele me chamou de forma eficaz. Por que muitos não creem? Todos são chamados. Por que só alguns creem? Foram chamados eficazmente. É a ação do Espírito Santo. Convenceu o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Chegou um ponto, aí lembra que nós falamos da lei ali? Chega um ponto que a lei me mostra exatamente quem eu sou. E eu chego realmente a me arrepender e sofrer mesmo por causa do meu pecado. O pecado te incomoda? Quando você comete pecado, você está no pecado, isso não te incomoda. Pense bem nisso. Esse é um teste.
Foi a graça de Deus foi que alcançou você. Então, por isso que a palavra de Deus, graça significa favor imerecido. Eu não mereço, não foi por nenhum mérito meu. É graça de Deus. Ele me chamou. Tem um poema aqui do Francis Thompson, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, ele está falando assim de Deus falando com ele até que ele creu em Jesus. Dele fugi noites e dias adentro, dele fugi pelos arcos dos anos, dele fugi pelos caminhos dos labirintos, de minha própria mente e no meio de lágrimas. Dele me ocultei sob riso incessante. Por essas esperanças panorâmicas corri e lancei-me precipitado para baixo de titânicas trevas e temores abissais, para longe daqueles fortes pés que seguiam após mim, mas com desapressada perseguição e com inabalável ritmo, deliberada velocidade, majestosa urgência, eles marcavam os passos e uma voz insistia, mais urgente que os pés. Todas as coisas trazem a ti. Então isso é importante. Ele está falando aqui então do que Deus fez, e ele fugiu de Deus, fugiu, mas chega um ponto que não dá mais para fugir. Então muitos fogem de Deus, mas quando Deus chama de forma eficaz, Deus vai persegui-lo. Está falando aqui que Deus está perseguiu ele, né? Como um cão, né? Como um cão de caça persegue a sua presa. Deus perseguiu ele nesse sentido de estar chamando, até que a pessoa se converte. Então, quais são algumas evidências da chamada? Vamos lá. Sabe que a Bíblia não é a palavra de homens, mas a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, aquele que Deus chama, e aquele que aceita a palavra, ele vai crer que a palavra de Deus que a palavra que está sendo pregada e anunciada é a palavra de Deus, não de homens. Então a pessoa chega no culto não porque ele quer ouvir as palavras do pastor, porque ele quer ouvir a palavra de Deus. Certo? Isso aqui é muito importante. A chamada nos coloca numa perspectiva espiritual. Eu vejo com sabedoria. O homem natural não entende as coisas de Deus, somente o homem espiritual. Então, por isso que é importante que Deus, quando Ele me chama e há uma resposta minha, pela graça de Deus, e eu dessa resposta positiva, eu começo a ver as coisas de uma perspectiva espiritual e não mais na perspectiva do homem natural. O homem natural não aceita as coisas de Deus. Terceira coisa que é evidência, nos leva a um verdadeiro senso de total desamparo e necessidade de alívio. Então, a pessoa que chega ao ponto de realmente saber que é pecador e que necessita, está totalmente desamparado, que precisa de Deus, precisa de arrependimento. Então a pessoa vai se arrepender, Deus vai dar o verdadeiro arrependimento a ela e mostrar a ela, dar a ela o alívio quando ela confia em Jesus Cristo como seu Salvador. Só o Espírito Santo produz esse arrependimento e através dessa chamada eficaz. Então só aqui começamos a compreender a suficiência do nosso bendito Senhor Jesus. 1 Coríntios 2,8 fala: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, e se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor na glória.
Então, o mundo não o conhece. Para o mundo isso é loucura. Mas para aqueles que Ele chamou e que creu no Senhor Jesus, esses aí amam a Deus. Esses são os testes quando atendemos ao chamado. Começamos a interessar para as coisas espirituais, a orar, a ler a Bíblia, a buscar a santificação, confessar, conhecer melhor o Senhor, viver para a sua glória. Nós mesmos somos aprisionados pelas cordas do seu amor. Gálatas 2:20 fala: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Logo estou crucificado com Cristo. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Salmo 119, 171 fala assim: foi-me bom ter sido afligido. Então, quando às vezes nosso coração começa a esfriar, Ele manda provações, e é bom ter sido afligido, para que a gente possa revitalizar o nosso amor para com Deus. Louvado seja o Senhor, Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço por esses momentos que passamos aqui. Te agradeço, Senhor, de novo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tem mais um? Irmãos, vamos cantar mais uma vez o Cântico do Mês, para encerrarmos. Irmãos, vamos encerrar com uma oração silenciosa e depois tem um lanchinho lá no fundo para aqueles que quiserem participar.